Oi, pessoal! Bem-vindos! Eu sou Fabiane Luciano, sou professora universitária aqui em Santa Catarina e hoje nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões do exame da ordem, questões passadas de exames passados da ordem e aproveitar também e já fazer uma breve revisão a respeito de alguns pontos importantes de direito possessório. Vamos lá então! Vamos começar com essa questão do exame da ordem de 2022, exame da ordem unificado 36, primeira fase. Eu coloquei essa questão na prova porque, apesar dela ser muito extensa, ela é muito básica, tá? Ela te pega pelo cansaço. E conforme você vai lendo e relendo, isso vai te tomar muito tempo de prova. Então, estou aproveitando para trazer aqui também algumas dicas para agilizar o teu tempo de prova. Então, quando você se depara, seja na prova da ordem, ou que é extensa, né? Ou seja em sala de aula, e você abre a prova, um monte de questão, tudo enorme, e você começa, né, e se depara com uma questão desse tamanho, primeira coisa que pode acontecer, você vai respirar fundo e vai se apavorar, vai se agitar, vai xingar mentalmente a professora, vai ficar pensando, meu Deus, por que eu faltei na aula aquele dia? Vai ficar louco de vontade de chutar tudo e ir embora, ou então vai ficar se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas calma, respira de novo, pensa, se acalma, pegue a sua canetinha e vamos por partes, certo? Apesar da questão ela parecer muito extensa, a dica que eu dou, comece sempre pelo final. Parece bobo isso, mas ele dá resultado. Então, o que tem aí na tela para você é uma situação que eles vão contar o desenrolar da história, mas só o que tu aproveita para solucionar as alternativas é só o que eu deixei em amarelo. Então, não tem grandes coisas, é realmente para testar a tua resiliência, testar a tua sanidade mental. Vamos lá, comece sempre pelo final. Antes de ler todo aquele problema 500 mil vezes, você vai ver o que a questão está te pedindo. Então, você começa, a respeito da situação apresentada, segundo o Código Civil, Sebastião adquiriu a propriedade por... Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer saber só do Sebastião. O problema envolve 3 figuras, o Márcio, o Sebastião e a Fabiana. Ele só quer a situação de Sebastião. Então, se tu começa pelo final, tentando entender o que a questão está te pedindo, na hora em que você for verificar o caso, né, a historinha, tu vai só se atentar à vida de Sebastião e ponto final, e tudo que não estiver relacionado a Sebastião, tu nem segue. Então, com isso, tu já melhora um pouco o teu ritmo de prova. Ainda, ele quer saber em que momento, né, em que situação, Sebastião passa a adquirir propriedade. E aí, então, você volta para a questão original e se preocupa só com o Sebastião. O que o Sebastião fez aqui? Ó? Assim, uma forma bem breve, para a gente não perder tempo lendo a questão. Tá? Uma forma bem breve. Márcio vendeu um imóvel para o Sebastião. Então, primeira coisa, Sebastião é comprador. Ainda a questão vai te dizer que o Sebastião comprou, que foi feito devidamente a escritura pública de compra e venda de um bem imóvel, que houve o pagamento integral. Detalhe, aqui o examinador foi muito querido com você, porque ele deixou claro que houve o pagamento integral. Então, teu problema não é discutir adimplemento ou inadimplemento da obrigação. Ele só quer saber em que momento houve a aquisição de propriedade. Então, Márcio, vendedor, vende ao Sebastião, comprador, um bem imóvel. Aí a história, né, por escritura pública, feita em cartório de notas, né, em tabelionato de notas e com registro de imóveis posterior. Aí, nessa história toda, ele vai contar o quê?
que Sebastião então ficou tão feliz e mencionou que agora ele poderia pensar em finalmente colocar um piano em casa para que ele pudesse treinar, para que ele pudesse tocar. E aí Márcio vai indicar Fabiana, que é proprietária e que negocia instrumentos musicais, tem interesse em vender um dos seus pianos. Aí Sebastião vai até Fabiana, eles fecham o negócio. E aí então novamente Sebastião é comprador. Agora Fabiana vende para Sebastião comprador um piano, um bem móvel. Novamente ele menciona que é feito agora um contrato particular de compra de um piano entre Fabiana e Sebastião e que de novo houve o pagamento integral. Com base nisso, ele quer saber: Sebastião adquiriu a propriedade do imóvel e do móvel piano a partir de que ato jurídico? E aí, então, é o que você vai observar nas suas questões. Vamos lá. Vamos organizar o raciocínio. No direito civil, o que acontece? Quando eu tenho um bem imóvel, nós vamos ter a aquisição do bem imóvel sendo regida pelo artigo 1245 do Código Civil, que diz que eu adquiro propriedade de bem imóvel a partir da inscrição do título translativo no registro de imóveis. Tem aquela máxima, né? Só é dono quem registra. E é isso mesmo. Eu só me torno proprietário de um bem imóvel a partir do registro no registro de imóveis, não da realização da escritura no tabelionato de notas. Né? Agora, o 1267 do Código Civil, ele vai mencionar o Instituto Jurídico da Tradição. A tradição é o nome que a gente dá, chamada tradição real, em que para bens móveis, tá? Neste caso, o piano, para bens móveis, o sujeito, Sebastião, adquire a propriedade, torna-se dono dos bens móveis, independente da assinatura do contrato particular, quando ele recebe por tradição. Ou seja, quando há passagem do piano das mãos da Fabiana para as mãos do Sebastião, das mãos do vendedora para as mãos do comprador, independente do documento. Ah, mas e se não quitar, como é que fica? Se eu fiz o carnê e não pagar? Aí é um problema de direito das obrigações. Você já tem a propriedade do bem com a tradição, com a entrega efetiva da coisa, com a passagem dos bens móveis da mão do vendedor para a mão do comprador. Você já tem a tradição, a entrega real. Agora, se não houver o pagamento, aí se resolve em perdas e danos, aí se resolve em ações de cobrança, aí se resolve em protesto de títulos. Aí o que o vendedor pode fazer é cobrar a dívida, certo? Então, para bens móveis, o que vale é o momento em que ele sai das mãos do vendedor e vai para as mãos do comprador. Quando se fala de bem imóvel, a propriedade é no ato do registro. Não é no ato da lavratura, é no ato do registro, no registro de imóveis. Então, também não adianta eu fazer uma escritura pública de uma compra e venda de um bem imóvel, pegar essa escritura pública, sair do tabelionato de notas com ela embaixo do braço e chegar em casa e guardar. A escritura pública sem registro, ela é apenas um justo título, ela apenas comprova posse. Ela é utilizada como meio de prova de posse, de justo título, de posse de boa-fé, mas você ainda não é dono. Para o registro de imóveis, que vai fazer o controle para o Estado dos bens imóveis, para o governo dos bens imóveis, lá no registro de imóveis, o dono ainda é o vendedor. Por isso que a escritura pública sem registro é um mero negócio jurídico que não dá eficácia de propriedade, apenas transmite posse ao comprador da escritura, certo? Onde que a gente vai ter isso? E aí a gente vai lá no Código Civil, né? Ó, e daí a gente vem para o Código Civil para a gente poder então verificar essa situação. Olhe bem, eu puxei aqui o índice, eu acho extremamente importante você começar, né, o contato com o teu código através do índice, porque aí você já vê todas as subdivisões, todas as repartições
de todos os institutos jurídicos e sub-áreas do direito civil. Então, no índice do Código Civil é fácil de você observar, ó. Cadê meu mouse? Tá aqui. A respeito da propriedade, que é o que o problema quer, momento da propriedade, a gente vai ter a aquisição de propriedade imóvel. De que forma eu adquiro uma propriedade imóvel? Através de uma ação de uso capião, judicial ou extrajudicial, através da aquisição pelo registro do título, que é o caso que eles estavam cobrando, através da aquisição pelas acessões, seja ilhas, aluvião, avulsão, alve, abandonado, construções e plantações. E aí vem outra parte, ó, propriedade móvel. A móvel a gente adquire também pelo uso capião, mas por ocupação, por achado do tesouro. Olha aqui, ó, tradição. Não há que se falar em tradição de bem imóvel, se fala em tradição de bem móvel. Agora, vamos lá. O 1245, aquisição pelo registro do título, é para bem imóvel. O que ele coloca? Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O que é o título translativo? É todo o título em que vai transladar, em que vai transferir a titularidade, vai transferir o domínio, vai transferir o dono de um para outro. Isso é um título translativo. Eu posso ter um título translativo, escritura pública, de compra e venda, de permuta, né? Posso ter um título translativo de doação, certo? Tem várias formas aí, vários títulos que são hábeis, né, para ingressarem no registro de imóveis. Então, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, em que exato dia, mês e ano Sebastião passou a ser dono? A partir de que exato dia, mês e ano ele agora é responsabilizado enquanto proprietário. Agora ele exerce direito como proprietário. Então, eu preciso demarcar essa linha do tempo. O que ele era antes e o que ele vai ser depois. Em que data ele vai ter esta exigência, né? Em que data ele passa a ter direitos e obrigações sobre o bem imóvel. Para bens imóveis a partir do registro no registro de imóveis, não na lavratura da escritura, tá? E aí a máxima, né? Só é dono quem registra. Está no parágrafo 1º, ó. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Quem é o alienante? Alienante é o vendedor, neste caso é o Márcio. Alienante é quem aliena. Alienante é quem vai dispor do domínio, quem vai entregar a propriedade. E o adquirente é o Sebastião, é quem vai adquirir e receber esta propriedade. Tá? Então, o 1245 vai determinar que para bem imóvel eu preciso do registro de imóveis. E a partir dessa data, ele passa então a ser proprietário. Agora, o 1267 vai trabalhar a tradição real, né? A tradição em geral, ela pode ser real, simbólica ou ficta, né? Ela pode ser consensual, tem várias formas de subdivisões aí de tradição, mas a que ela traz aqui é a tradição real, que é o instituto clássico da transmissão de bens móveis, a partir do momento em que eu entrego. Tá? Então, o 1267 caput do Código Civil vai mencionar a propriedade das coisas, e aqui coisas móveis, porque está naquela partezinha do código que trabalha a aquisição de bem móvel, por isso que você tem que posicionar o instituto para ver onde que ele está, certo? Então, a propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. O que ele está dizendo? Que eu só tenho propriedade depois da tradição. Então, o que vai definir a aquisição, o exato dia, mês e ano em que ele se torna proprietário de um bem móvel, para que a partir desta data ele tenha direitos e obrigações como proprietário, para bens móveis vai ser a entrega efetiva e real da coisa. Vai ser quando ele pega a coisa, põe embaixo do braço e sai com ela na mão. Tá? E é isso que está dizendo, ó. A propriedade das coisas, entenda móveis, não se transfere pelo negócio jurídico, não se transfere pelo contrato particular, não se transfere pelo contrato escrito ou verbal, não se transfere por nenhum documento antes
da tradição. Então eu preciso levar a coisa comigo primeiro para depois este negócio jurídico, na questão de propriedade, começar a ter eficácia jurídica, tá? Seguindo. Agora, voltando então para as alternativas, né? Lembrando sempre, imóvel eu adquiro propriedade a partir do registro do documento público. Imóvel eu adquiro propriedade a partir da tradição, a partir do momento que eu pego a coisa e levo embora, independente de ter negócio jurídico assinado, verbal, expresso, né? Seja lá o que for, tá? Agora então, para as alternativas, o que vai encaixar? A letra C, né? Sebastião adquiriu a propriedade do piano. Adquiriu a propriedade do piano. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos pegar um marca-texto aqui. Adquiriu a propriedade do piano, que é um bem móvel, a partir da tradição do bem. Perfeito. Mas a do imóvel vai ser através do registro de imóveis. Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa C. Todas as demais não vão encaixar porque não seguem essa lógica. Vamos para a próxima questão? Não vamos para a próxima questão, não. Eu estava vendo ali, esse vídeo já vai ficar um pouquinho comprido, e como a ideia é que sejam vídeos curtinhos, com resolução de questões, então eu vou deixar a próxima questão para o próximo vídeo, que vai ser sobre efeitos da posse.